Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite do CRC. Primeiro, agradecer também a vocês que estão aqui até agora, né? O dia não é um dia muito bom, ingrato, né? É o dia que era para estar todo mundo repousando, né? Mas vocês estão de parabéns por estar segurando aqui a ponta. Não se preocupe que serei o último e também não serei muito prolixo. Vamos ser bem breve, bem objetivo, certo? Bom, me pediram para falar um pouco de malha fiscal trabalhista. Eu acho que vocês já falaram bastante de malha. A Receita Federal é o nosso considerado primo rico, é o nosso modelo padrão, né? Mas o Ministério do Trabalho está se especializando nesse negócio. E é óbvio, é evidente que com a chegada do E-Social não seria diferente, né? Então já foi apresentado, para quem quiser me seguir nas redes sociais, está ali, professor Luiz Freitas, tudo junto, Luiz com S. Bom, qual é o contexto? O antes e o depois do E-Social. O antes todo mundo já sabe. Papel, muita burocracia, repetição de informações, umas monte de declaração, CAGED, RAIS, DIF, uma carrada de informações. E pior que as informações não batiam. Você entregava o CAGED, que não batia com a RAIS não batia com o CAGED, que não batia com a Folha. Resumindo, uma tragédia. O que a gente pegou de fraude na RAIS, você não tem noção. Por quê? Porque na RAIS era comum, né? E aí teve uma operação da Polícia Federal aqui, foi preso gente de escritório, foi preso gente de empresa, que baixava os valores para os trabalhadores receberem um abono do PIS. Então, vocês imaginem que tudo era possível, né? Muita informação divergente e muita informação que não batia. E aí o que acontece? Vem o E-Social trazendo rapidez, segurança e transparência. E aí a gente vai ficar aqui principalmente na questão da transparência. As informações vão aparecer de forma mais clara, vão de forma mais limpa, a gente não tem mais aquela maluquice de várias informações que não se batem, várias informações para vários órgãos, e também não só isso, a transparência das informações. Em breve, e aí muito em breve, o trabalhador vai ter acesso a mais coisas, já tem acesso à carteira digital, vai ter acesso ao PPP, vai ter acesso a um monte de coisas, as empresas também em breve, isso é questão de tempo, né? A fiscalização já tem acesso a tudo? Ainda não. A do trabalho a gente acessa hoje o registro, a gente acessa um pouco a folha de pagamento, mas ainda não está ainda muito azeitado para o nosso lado. Então, se vocês receberam a notificação do Ministério do Trabalho pedindo folha de pagamento, tem que apresentar ainda tem. Não tem escapatória. Não adianta mandar um e-mail para o fiscal dizendo não vou apresentar porque já está no E-Social. Vai ser multado, né? Vai ser multado. Por quê? Porque ainda não está azeitado. Ainda não estamos vendo do jeito que é para ver. A gente precisa entrar um a um, precisa entrar rubrica por rubrica, pessoa por pessoa. A gente não consegue ver a folha do jeito que vocês mandam para a gente, hoje, né? Isso vai melhorar? Vai. Isso é uma questão de tempo, investimento, tecnologia, treinamento. Então, se houver uma notificação da folha, não estou falando do recibo de pagamento. Recibo de pagamento não tem escapatória, tem que apresentar, né? Depósito bancário, tem que apresentar. Estou falando da própria folha de pagamento. Então, a gente tem aí rapidez, segurança. E quem é que está envolvido? Todo mundo, as empresas, os trabalhadores da sociedade. Nos interessa falar um pouco aqui da questão da sociedade, porque temos que ter essa transparência, temos que ter essa segurança das informações para que sejam cobradas os tributos, sejam cobradas as contribuições e, no caso do trabalhador, o FGTS. Então, a gente precisa que a sociedade também tome conhecimento e também vai ser, em breve, né, questão de tempo, a sociedade vai ter acesso a alguns dados que vão ser extraídos desse E-Social para que a sociedade acompanhe também essas empresas. E aí chegamos na malha fiscal trabalhista, que foi o assunto que o CRC me pediu, o pessoal do SPED, da comissão do SPED, né? E aqui quero agradecer a presença das duas colegas da comissão trabalhista, a Eridan e a Ana, né? Que é uma parceria aqui das comissões. E a gente vai falar um pouco dessa malha. Bom, o que é que a gente vai usar na malha? Tudo que a gente tem hoje, Cefit, SST, CAGED, Caixa, E-Social. Aí alguém vai falar, mas o CAGED ainda, né? Ainda. Para que vocês tenham conhecimento, o CAGED não foi extinto para vocês enviarem. Não existe mais o evento CAGED. Vocês enviam o quê? O E-Social. Mas o governo continua fabricando o CAGED. O governo continua fabricando o RAIS. Porque as leis não foram revogadas. Ainda existe a lei do CAGED, ainda existe a lei da RAIS, e elas não foram revogadas. O que aconteceu foi que o E-Social passou a ser a forma de informação, mas não foram extintos. Portanto, a nossa malha ainda vai usar por um tempinho ainda aí o CAGED. Quais são as malhas que estão já certas, já estão rolando, já está acontecendo, algumas empresas já foram notificadas, são essas sim que a gente vai ver aqui. Primeira malha que está rodando já é o E-Social batendo com o CAGED, o FGTS com outras bases, o E-Social com registro eletrônico. Outra, adolescentes em atividade proibida e a questão da aprendizagem, e algumas situações de SSD. Claro que outras virão. Vocês têm que colocar na cabeça ou ter uma consciência o seguinte, com o E-Social, isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Né? Se iludiu quem pensou que o E-Social não ia ter malha. Né? Todo mundo sabia que ia ter. Era só uma questão de tempo. E é tanto que houve uma resistência grande, todo mundo sabe que em 2019 quase que o E-Social vai para o fundo do poço,
né? Porque quando o governo entrou, o novo governo, alguém buzinou no ouvido dele que o E-Social ia ser uma entrega completa das empresas, uma burocracia, e aí veio aquele zum, 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 extingue o E-Social. Qual foi a saída? Não extingue não, mas vamos simplificar. Né? Foi essa saída que veio aquela lei da liberdade econômica que simplificou o E-Social. Por que não extinguiu? Porque as grandes empresas já estavam no E-Social e viram os benefícios que tinham o E-Social. Porque se não fosse isso, tinha sido extinto mesmo. Tinha sido extinto, porque algumas empresas já tinham investido. Empresas de tecnologia já tinham investido, as grandes empresas já tinham investido. Então, não há dúvida que isso ia acontecer. Outro, o número de fiscais do Ministério do Trabalho está se acabando. Né? Eu entrei, não vou nem dizer que ano, para vocês não descobrirem minha idade. Então, quando eu entrei, nós éramos 1.200 só de vaga do concurso. 1.200. Quando é que tem um concurso com 1.200 vagas? Nunca mais. No Brasil, hoje, não tem nem 2.000 auditores do trabalho. Tem 1.800 e um quebrado. No Ceará, não tem nem 100. Na rua, não tem nem 70. Ou seja, fim de carreira, extinguindo. Daqui a um dia, seremos um ser em extinção. Então, o que é que acontece? Talvez tenha concurso esse ano, talvez. Você acha que vai ser quantas vagas? 300? 400 para o Brasil? Então, vamos trabalhar com o quê? Com isso aqui. Vamos otimizar o trabalho. Nós batemos recorde de arrecadação de FGTS, de notificação de FGTS, com o quê? Usando tecnologia. Usando os sistemas que a gente possui. Então, a gente tem condições de trabalhar? Tem. Tem condições de atacar certas coisas? Tem. Porque não vamos nos iludir. Não vai ter mais concurso para 1.200, para 2.000 vagas, isso não vai acontecer. O governo vai trabalhar com isso aqui. E essas malhas são exatamente para pegar algumas situações. Então, a primeira situação que a gente vai falar é exatamente a do CAGED. Ali ficou um pouco grande. O que é que está sendo cruzado? O CAGED está sendo cruzado com a E-Social? Tá. Por quê? Por um detalhe importante que muita gente não percebeu. Vocês lembram que antes de haver a substituição do CAGED, tinha que entregar as duas coisas? Você tinha que mandar o CAGED, tinha que mandar as informações para a E-Social, lembra dessa história? Eu até brincava aqui que até que haja essa transição, vocês vão ter que trabalhar duas vezes, vocês têm que enviar o CAGED, tem que enviar o E-Social. Quando é que foi substituído? Em 2020. Janeiro de 2020, ou seja, um dia desse. Então, até janeiro de 2020, o que é que você tinha que enviar? Por que você tinha que enviar as duas coisas? Por causa disso aqui, ó. A mudança da história dos eventos não periódicos. Lembra? Ó, primeiro grupo, março de 2018, segundo, outubro, terceiro, abril de 2019, e agora o último grupo, que são os órgãos públicos, novembro do ano passado. Então, quando começou a entrar em vigor isso aqui, o envio dos eventos não periódicos, por exemplo, março de 2018, outubro de 2018, e esse abril de 2019, você ficou enviando até janeiro de 2020 as duas coisas. CAGED e E-Social. CAGED e E-Social. Pois, por incrível que pareça, tem coisa que não bate. O que não é novidade. A gente já esperava que não batesse, porque era assim com a RAIS, era assim com o CAGED, era assim com aquelas declarações anteriores. Então, como é que está sendo feito o cruzamento? Simples. Assim, se a empresa for pega nessa malha, vai passar 5 anos sendo monitorada. 5 anos sendo vigiada. Né? Portanto, reza para não entrar nessa malha. O que é que vai ser cruzado? Vamos lá. Você tem um vínculo com demissão lá na base do CAGED, mas esse vínculo está sem afastamento no E-Social. Claro que também, pessoal, não vai ser assim. Peguei na malha, já vai a multa chegar. Claro que não. Vai chegar uma notificação, você vai se explicar, né? Você vai dizer o que é correto, vai retificar o que estiver errado. Por exemplo, você tem aqui um vínculo, tem uma demissão no CAGED, mas no E-Social não tem um afastamento. Foi um esquecimento? Então agora manda para o E-Social. Você esqueceu de mandar no E-Social? Está correto o afastamento do CAGED ou não está correto? Quem está errado é o CAGED. Isso vai ser chamado para você se justificar. Você tem um vínculo de demissão no CAGED e a data de admissão está divergente no E-Social. Infelizmente isso acontecia? Acontecia. E aí aqui não foi diferente. Você vê que acontece de novo. Você tem um vínculo que tem uma admissão na base do CAGED e tem um vínculo que está sem registro no E-Social. Essa situação aqui já é mais grave. Né? Como é que você botou o cara no CAGED e esqueceu de mandar o vínculo dele para o E-Social? Outra coisa, não dá para dizer, não, esse aí não é meu empregado mesmo, não. Houve um erro no CAGED. É por isso que eu não botei no E-Social. Aí você vai para o FGTS, tem recolhimento. Que mentira desgraçada é essa? Né? Então, assim, também não adianta justificar, tentar enganar, porque vai ser cruzado com outras bases de dados. Né? Então, você dizer que o cara realmente não é empregado e tem recolhimento de FGTS, aí já pegou na mentira. Ou seja, o CAGED passa a valer mais que o E-Social. Você vai ter que ajeitar o E-Social. E aí vai ter multa? Claro, pessoal. Algumas coisas que são feitas fora do prazo, vai ter aplicação da penalidade. Porque aqui, de novo, não vai ter multa automática, por enquanto. Essas malhas você é chamado a justificar. Aliás, ele nem chama para justificar, sabe o que ele faz? Dá um prazo para você ajeitar e você se virar. Ele identifica trabalhador por trabalhador. O João, você botou isso no CAGED, botou isso na E-Social. Ajeite. O fulano está assim, está assado. Conserte. Você vai ganhar X dias para consertar.
Aí, sem X dias, passa de novo o sistema. Continua do mesmo jeito, aí não tem erro, vai ser fiscalizado. Porque a primeira fiscalização, a primeira notificação é assim, você resolva sozinho. Nesse momento, você não vai ser multado. Segunda etapa, aí sim, você não consertou, você será autuado numa fiscalização. E ainda assim vai haver uma fiscalização, né? De novo, não vai ser autuado. Tá horrível, você que já aumentou ali a letra sem querer. FGTS. Então, assim, o CAGED, você vai dizer assim, mas isso aqui ainda está valendo? Por incrível que pareça, ainda está rolando esse tipo de base. Não esqueça que aqui nós não pegamos o momento que entrou em vigor ou que foi extinta a história de enviar o CAGED. Não é janeiro de 2020, não. É entre 2018 e 2020, que você tinha que enviar as duas coisas. Porque nessa transição você tinha que enviar as duas coisas. Você tinha que enviar o CAGED, tinha que enviar o E-Social. O FGTS. Bom, o FGTS, pessoal, não tem nem dúvida, né? A gente está cruzando tudo que é dado. Está cruzando o GFIT, está cruzando o RAIS, está cruzando o CAGED, o E-Social e, obviamente, identificando quem está devendo. Eu já falei aqui, essa aqui é a minha, Wander? Eu já identifiquei aqui em outras palestras para vocês que a lista de empresas que está devendo FGTS é enorme. Talvez a gente não dê conta de fiscalizar todas. A gente fiscaliza um bocado, mas tem uma prioridade os débitos maiores, né? Então, o que aconteceu aqui? Ao cruzar os dados, nós identificamos falta de recolhimento, seja integral, seja parcial, né? E aí a gente fecha, faz esses cruzamentos e a empresa é notificada. Aqui, de novo, não tem nenhuma multa automática, não tem nenhum levantamento de débito automático. A empresa é notificada porque nós identificamos que há débito de FGTS nessas empresas. Aí, o que acontece? Por exemplo, você pegou e colocou lá 8% para um aprendiz, que é 2%. Houve um erro? Claro que aí você vai consertar. Então, o que é que a fiscalização apurou? A diferença. Você botou que era 8%, esse cara era 2%, você recolheu só 2%. Então, houve um erro ao informar a alíquota desse aprendiz. Recolhimentos não individualizados. Por exemplo, você recolhia no SEI. Isso aqui é muito comum na Constituição Civil, muito. Esses recolhimentos no SEI não entram no sistema. Não sei se vocês sabiam disso. Ele não puxa. Lembra do SEI, que você falava, recolhimento por obra, né? A gente identifica um monte de gente devendo. Quando vai olhar, tudo recolhido no SEI. Aí o sistema tem uma falha gravíssima, que ele não puxa esse recolhimento de SEI. E também, no novo, que agora não tem mais SEI, que é o CNO, né? E um probleminha grave aqui, que é esse aqui, FGTS paga em acordos judiciais. Isso aqui é um calo. Né? Isso aqui é um grande calo para vocês convencerem as empresas. Porque nós vamos ter uma briga de contador com advogado. Se o contador conversar com o advogado que não pode pagar diretamente o trabalhador, o que é que ele vai dizer para você? Não se meta na sua área, que essa área aqui é a minha. Que eu resolvo na justiça. Não resolve. Né? Eu e o juiz, nós resolvemos. Então, pessoal, não é bem assim. Né? Eu sei que vocês, na contabilidade, vocês que estão no DP, no RH, vão falar isso para a empresa. Olha, se houver uma briga na justiça, não paga o FGTS diretamente do trabalhador, porque a fiscalização vai levantar esse débito. Vai mesmo. Vai autuar, vai. E não vai abater nem o que ele pagou, nem R$1. Só abate se cair na conta vinculada do trabalhador. Imagine ter um acordo lá de R$10.000. Desses 10 mil, 1.000 FGTS. Não será abatido. Porque não caiu na conta do FGTS. E qual é a lógica disso? A lógica disso é porque o FGTS não é só do trabalhador. De quem é a multa pelo atraso? A multa de mora? Do sistema Caixa Econômica. De quem é a multa daqueles 10% que foi extinto? Que vai até 2019. Ainda está no período de ser cobrado. Ainda pode ser cobrado, porque não está prescrito. Né? De quem é? É um imposto. É uma contribuição social. É do governo. Então, como é que você faz acordo com um dinheiro que não é seu? E aí eu vou dar aqui uma notícia bem boa. A União está ganhando por 1-0 essa briga. Então, é uma briga que não adianta encarar. Vai gastar dinheiro e vai perder. A Justiça Federal, quem está entrando, está perdendo. Qual é a briga da empresa? Que o advogado disse para você, contador, que deixa com ele que ele resolve. Qual é a briga? O fiscal levanta o débito, autua, manda para a dívida ativa, quando vai inscrever, ele entra na justiça para suspender a inscrição. Justificativa, eu já paguei na justiça. Aí a justiça, pagou não, porque não pode pagar diretamente para ele. Quem paga errado, paga 2 vezes, paga 3, paga 4. Quem mandou pagar errado? Então, qual é a lógica do FGTS aqui? Não se pode pagar R$1 de FGTS diretamente ao trabalhador, nem na justiça. Juiz é um semideus. Desembargador já é Deus. Mas, nesse caso, eles não estão sendo ninguém até agora. Estão perdendo. Porque o juiz está desconsiderando solenemente a lei, e ele não pode fazer isso. O juiz ele não pode ir acima da lei. A lei foi alterada em 2019. Para quem não sabe, eu vou só dar uma pulada aqui rápida. Está aqui. A lei foi alterada em 2019.
para dizer o seguinte: para fim de apuração e lançamento, considera-se não quitado o valor relativo ao FGTS pago diretamente ao trabalhador. Aí tem uma vírgula que é piscando assim, presta atenção, juiz, para você essa dica, viu, juiz? Nem converter em indenização. O juiz não pode nem dizer, não, mas o FGTS aqui é uma indenização. Nem isso ele pode fazer. Então, ele pode desconsiderar a lei? Não pode, pessoal. Ele está indo contra um dispositivo de uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Ele vai ter que obedecer, nem que seja na marra. Então, essa briga vai longe. Você tem 10 acordos na justiça, incluiu o FGTS, já sabe, vai ter problema com a fiscalização. Vai ser levantado o débito, vai ser autuado empregado por empregado, levantado todo o período do cara. Vamos ser sinceros, se essa moda pega, quem é que recolhe mais FGTS? Só se for idiota. Só se for imbecil. Demite o empregado, vá para a justiça que lá eu pago o que eu quiser. Não vai ser não assim. E o acordo é até dos 40%, sabiam disso? Ele faz acordo do período todo. Imagina um cara trabalhou 10 anos, 15 anos, 5 anos, não paga R$1 de FGTS, vai para a justiça e paga R$1.000. Está resolvido. Quem recolhe vai ser um imbecil. Então, se a moda pega aqui, eu duvido que o juiz arquive um processo sem o recolhimento do INSS. Ele arquiva? Arquiva não. Ele vai esperar você trazer o comprovante do INSS. Por quê? A Receita Federal, o primo rico, né? A Receita Federal vai botar em cima da justiça, mandar ele executar o dia do INSS. E o FGTS, que é do trabalhador, pode ser negociado desse jeito? Não pode. Pessoal, se essa moda pega, ninguém mais. Eu sempre conto essa história. Eu cheguei numa terceirizada, tinha uma pilha de rescisão. Aí eu disse, essas rescisões, que eu vim aqui exatamente por causa delas, né? Qual era o costume da empresa? Não pagar a rescisão. Aí o cara do RH disse assim, não, porque nós temos uma política na empresa de não pagar a rescisão, mandar todo mundo para a justiça. Mas essa política vai se acabar hoje. Porque vai se autuar tudinho, todas essas rescisões que você não pagou, e vai ser levantado o débito de todo mundo que você não pagou. Aí você vai saber o que é bom a partir de agora. Política na empresa, mandar todo mundo para a justiça, isso é política de empresa. Quem vai para a justiça? Quem está com problema, porque a empresa está quebrada, porque a empresa não tem como pagar, porque eu não concordo com o valor da rescisão. Agora, dizer que é uma política da empresa, mandar todo mundo para a justiça, pois é isso aqui que está acontecendo. Virou moda, algumas empresas, principalmente do ramo de terceirização, não pagam a rescisão, mandam todo mundo para a justiça, para fazer acordo lá. O cara tem direito a 10 mil, paga 1.000 em 10 pagamentos de 100. Isso está certo? Não está. Ah, professor, mas a justiça pode. Eu concordo que pode as outras verbas. Você pode negociar décimo, férias, aviso, escambau. Agora, aqui não pode negociar, não. Porque o FGTS ele não é um tributo, mas ele tem cara, tem cheiro, tem catinga de tributo. Ele não é um tributo, mas ele tem tudo de um tributo. É a cara, cheiro e catinga. Por quê? Quem é que arrecada? Nós do governo, nós que autuamos as empresas. Né? Agora, só é a diferença, que não cai para o governo, cai na conta do trabalhador. Mas tem uma parte do dinheiro que é do governo. Tem juro, tem multa. O governo usa para financiar a casa própria, usa para financiar obra de infraestrutura. O rendimento do FGTS, grande parte, vai para dentro do cofre do governo. Então, o dinheiro, infelizmente, é uma cara e cheio de tributo. Né? Mas voltando aqui para o FGTS. O que aconteceu aqui? As últimas notificações foram 208 milhões de indício de débito, 36 mil empresas no Brasil foram notificadas e houve 823 mil empregados alcançados. Pessoal, aumentou consideravelmente o número de FGTS notificado. Diga aí, meu amigo. Não tem uma puxada automática. Então, por exemplo, se você for notificado e for uma obra, pode ter quase certeza, eu estou dizendo isso que eu já fiscalizei algumas obras e é desse jeito mesmo. Aparece um monte de gente devendo. A gente já sabe disso? Já. Mas o que a gente às vezes não identifica? O ICEI. A gente não consegue ver, visualizar. Vinculado ao CNPJ 01, o que é que tem de ICEI? A gente não consegue ver. Aí você vai receber uma notificação com um monte de gente devendo. Aí esse monte de gente devendo está todo recolhido no SEI. Aí é a hora de você apresentar. Olha, esses recolhimentos aconteceram no SEI em 1900, me esqueci, em bolinha. Que a gente retroage quantos anos? 5, né? A gente retroage 5 anos. Então, esses recolhimentos não aparecem para a gente de uma forma puxada automaticamente. Como a gente já sabe disso, a gente tenta procurar o ICEI, mas às vezes não consegue achar. E esse é um problema grave do sistema, que pode ser que se acabe com o CNO. Né? Pronto. Pois é, esse é que é o problema. Ele não individualiza, percebeu? Ele não cai. Porque quando você puxa o extrato do empregado, não vem. Porque para o empregado não aparece o recolhimento do SEI. Eu estou dizendo isso porque está comum esse tipo de problema. Né? Tá comum. Só que a gente já sabe disso, vai buscar o ICEI, mas às vezes nem isso a gente acha. Você comentou aí a questão de SEI de obra, né? Mas, por exemplo, eu comentei há pouco a questão do cliente que eu represento, ele é no CPF, mas ele tem um SEI. Certo. E, na verdade, ele tem mais de um.
Porque, por exemplo, ele tem um SEI para empregado doméstico, ele tem um SEI para os empregados que trabalham no sítio particular dele, e ele tem um SEI da empresa, que é a atividade principal dele. Ou seja, todos esses SEIs, esses recolhimentos, ele não está tendo a individualização. Pode ser que tenha problema. Não estou dizendo que vou garantir que todos deu zebra, mas pode ser que dê problema. Então, se ele for notificado, vai ser por isso. Quase ser. Se ele está em dia, tá. Está tudo pago? Tá. Pessoal, você tem uma ideia, às vezes, quando apresenta os pagamentos, zera. Zera o índice de débito. Zera. Apesar de que, durante esse período, já foi feito rescisões de funcionário, e deu tudo quando tranquilo. se puxa o extrato para fim rescisório, consta Beleza. lá todos os Então, pagamentos. Ótimo. Então, esse caso aí pode ficar tranquilo. Porque se caiu no extrato do trabalhador, morreu. Aí a gente puxa, a gente vê. Porque assim, o que que cruza? O sistema da Caixa. Então, eu puxo o extrato do trabalhador, faço cruzamento de dados com o recolhimento da empresa. Beleza. Só que, às vezes, não cai na conta do trabalhador. Por isso que eu falei da individualização. Nós ainda temos esse problema de individualização, infelizmente, ainda tem. Alguns pequenos casos, mas ainda tem. Então, quando você sabe que está tudo em dia, você recebe a notificação, já sabe. Pode ser um desses problemas aqui. Segundo problema, será que houve algum acordo na justiça? E eu, contador, nem estou sabendo? Porque, às vezes, acontece um acordo desse, você nem tomou conhecimento. A empresa nem disse para você, porque ficou só entre a empresa e o escritório. Outra hipótese, ser um acordo na justiça desse trabalhador. Então, é possível, sim. Certo? Pessoal, uma outra coisa importante que tem que deixar claro para vocês é o seguinte, aquele trabalhador, ou, aliás, aquela empresa azarada, que recebe uma notificação na véspera da prescrição. Qual é a prescrição hoje do FGTS? 5 anos. Recebeu a notificação, interrompe a prescrição. Isso é novidade, 2019. Não tinha esse artigo na lei do FGTS, não tinha. Então, recebeu a notificação, morreu. Interrompeu, o que quer dizer? Parou a contagem, vai começar do zero. Ia prescrever, daqui a 2 dias chegou a notificação. É azar demais, já não vai mais prescrever. Vai abrir mais 5 anos para a fiscalização cobrar. Então, a notificação interrompe a prescrição. E agora nós vamos para um assunto super polêmico agora. Beleza, interrompe 5 anos. Mas imaginemos que essa empresa não recolhe nada. Trabalhador, nada. Não tem aquela empresa que só recolhe quando o trabalhador é demitido? Isso não acontece. Não, de jeito nenhum. Aí o DP, o RH, faz todas as guias, aquela bendita GFIP, aí passa o prazo que era para hoje, ele não pagou hoje. Aí você vai emitir de novo 300 e tantas guias, né? E os 40%, como é que fica? Vamos imaginar que a fiscalização não chegou. Vamos imaginar que a fiscalização não pegou essa empresa. Está um monte de FGTS prescrito. E os 40% vai estar prescrito em cima desse valor que estava prescrito? Vamos imaginar aqui, o cara tem 10 anos de empresa. A empresa não recolheu nada dos 5 primeiros anos dela, nada. Está prescrito? Tá. Tem como cobrar? Tem não, a fiscalização não chegou a tempo, está prescrito. E na hora de ser demitido? Vai ser em cima de que dinheiro? Vai ser em cima só do que está depositado? Só dos últimos 5 anos, porque 5 já está prescrito, que ele tinha 10, 5 já papocou. Né? Pois é, vai ser em cima do valor que era para ter sido depositado. Inclusive do prescrito. Inclusive do prescrito. Isso é uma confusão que ainda vai gerar muita discussão na justiça. Mas hoje é assim que funciona. Então, imagine, você tem 10 anos de empresa, 5 primeiros não foi recolhido R$1, dos 5 segundos só alguns meses, alguns anos, e aí você é demitido. Os 40% está em cima de quê? De um valor que não existe, que está prescrito, os 5 primeiros, dos 5 segundos não tem dinheiro todo depositado? Não, os 40% vai ser em cima de todos os 10 anos, como se fosse depositado. Era para ter sido e não foi. Gera discussão? Gera. Gera muita discussão, isso vai ser uma grande briga, vai ser uma nova briga, né? Fora essa história do acordo judicial. Percebeu que passa a ser uma vantagem, dependendo da situação, o não recolhimento? Por isso que a lei endureceu. Por isso que a lei endureceu. Primeiro, o Supremo baixou de 30 para 5. O FGTS era 30 anos para a fiscalização ir atrás. 30. Agora só tem 5. 5 é rápido? É. Tem FGTS prescrevendo? Tem. Vocês devem ter noção de algumas empresas que vocês trabalham que já devem ter prescrito FGTS. É rápido, bala. 5 anos no instante passa. Fiscalização não chega a tempo. Não chegou a tempo, não interrompeu a prescrição. Morreu. Né? Então, aí, nesse caso, temos problemas. O que mais? FGTS. Sim. Quando entrar em vigor o FGTS digital, que se Deus quiser não vai passar do ano que vem, né, de janeiro do ano que vem, nós vamos extinguir de vez a nossa finada GFIP, que já estamos doidos que papoca essa GFIP, ninguém aguenta mais, né? Essa GFIP já está bom de ir embora, porque se cria o E-Social, a GFIP não sai dali, né? Passou da hora. Meu amigo, quando entrar em FGTS digital, em 6 meses já estará na dívida ativa da União.
Em 6 meses. Vai ser a jato. Justificativa? Simples, acabei de falar. Nós não vamos ter concurso para ter tanto fiscal. Então, vai ter que automatizar esse processo. Outra coisa que muita gente esquece. GFIP não é confissão. É social, é confissão. Mandou para o social, você está confessando todos os seus pecados. Entendeu? Assinada pelo empregador. Morreu Maria Preá, como diria no interior, né? Oi. Isso, já é, porque tem um 17A daquela lei, já é. Qual é o problema? A rapidez. No FGTS digital, basta apertar um botão, em 6 meses o débito já estará. Claro que não vai ser assim tão... Vou imaginar que seja assim, dever 1 mês, deu dia 8, já vai receber a notificação? Claro que isso não vai acontecer, porque isso aí é contraproducente, não tem gente para fazer isso. Mas vamos imaginar que junta 3 meses, 4. Opa, essa empresa está 4 meses que não recolhe. Com certeza ela vai ser notificada e vai ser tudo a jato. Pessoal, vocês terem uma ideia, não vai ter nem contencioso administrativo. Sabiam disso? Você vai receber a notificação, essa notificação está sendo enviada à Procuradoria da Fazenda Nacional amanhã. Vai ser nesse nível. Vai ter uma pessoa só para apertar o botão, que pode ser um fiscal e pode ser um agente administrativo. Claro que vai ter que ser um fiscal, porque vai ter uma notificação, né? Então vai ser um fiscal apertador de botão. Vamos fazer um corte. Empresas estão devendo 5 meses. Vai todo mundo agora para a PFN. Uma vez. Você já recebe dizendo que já está sendo enviado para a PFN. Não tem contencioso mais. Quando é que vai ter contencioso? Quando? Imagine que o fiscal abriu uma fiscalização, detectou pagamento por fora, detectou uma verba, uma rubrica que você não está incidindo a FGTS, aí você tem um prazo para se defender, vai ter uma confusão, vai ter um certo contencioso. Mas aqui, você declarou 100, está devendo 100, morreu. Então, aqui com o FGTS digital, isso vai ser uma rapidez imensa. Está aqui, ó. O prazo máximo vai ser em torno de 180 dias, já estará na Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrever em dívida ativa da União. Então, o FGTS vai ser uma bala para cobrar, né? Vai ser uma bala a partir do FGTS digital, certo? É social e registro eletrônico. Pessoal, isso aqui está acontecendo, esse cruzamento de dados, essa malha, tá. Qual é o prazo para registrar? O dia imediatamente anterior. Por incrível que pareça, nós estamos pegando muita gente que registra hoje para hoje. E aqui eu vou dar uma dica. O fiscal chegou, pegou o empregado hoje, você não pode botar amanhã o registro, vai ser multado do mesmo jeito. Que é uma teimosia da empresa. O fiscal chega hoje, entrevista a pessoa, aí o contador ou o RH quer dar a seguinte desculpa, mas porque ele ainda vai fazer o ASO. Está tudo atrasado. O registro está atrasado e o ASO está atrasado. 2 multas. Na cabeça da empresa, ela pode, o fiscal chega e pega a eridão hoje, trabalhando, aí quando eu peço para ver o registro, com data de depois de amanhã. E o cara já trabalhando, vai ser autuado, tem escapatório. Isso aqui dá para pegar o quê? O que é que dá para pegar? Registrou de hoje para hoje, já pega. Era para estar registrado hoje, foi registrado amanhã. Depois de amanhã, vai pegar. O sistema vai pegar. É só um teste. Está só em teste, exatamente. Não, aí aqui, pois é, aqui ainda não está sendo aplicado automático? Não. Esta constatação vai ser toda automatizada e as mudas serão automatizadas. Isso aqui é questão de tempo. Isso aqui é questão de tempo. Por exemplo, o auditor vai ficar autuando isso, abrindo a fiscalização para fazer isso? Vai ficar não. Ele vai continuar indo na empresa, pegar empregados que estão sem carteira assinada, isso aí vai continuar. O que estou falando é dos automatizar o que você já informou fora do prazo. Se o cara tinha que ser registrado hoje, você registrou depois de amanhã, 3 dias depois, 4 dias depois, você registrou fora do prazo. Né? Diz. Tem férias vencidas, aí ele fala, olha, eu preciso urgente lá para o interior, não sei o quê. Aí, quando é no fim do mês que eu vou fazer a folha de pagamento, não, mas fulano está de férias. Eu falei, desde quando? Não, porque eu preciso lá no interior, não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas eu tenho que fazer. Não, pode colocar da data tal. Eu falei, mas como é que eu vou colocar? Não é social. Retroagindo. No dia 30, que ele saiu de férias no dia 10. Só tem uma vantagem, você deixa tudo registrado, que você não será punida, você, contador, você, RH. Quem vai ser punido é a empresa, né? Tudo por e-mail, né? Tudo por e-mail. Sabe por quê? Porque senão, quando vem a multa, quando isso automatizar, o empregador vai dizer, que multa é essa? Que você enviou fora do prazo. O senhor lembra daquele negócio que o senhor disse que eu fizesse retroativo? Pois eu fiz. Né? Porque o senhor não está mandando fazer, eu vou fazer. Agora se prepare que essa multa automatizada vai chegar. Serve, a justiça aceita até o WhatsApp, né?
Mas no aceitando caso até o de WhatsApp. férias, vai ter multa se Se acontecer? se você enviar todos os eventos fora do prazo das férias, tem multa automatizada futuramente. Ainda não, hoje, né? Hoje precisa de fiscalização. Quem mais? Pode dizer. Falando ali que é um dia imediatamente anterior, mas eu posso fazer esse cadastro bem antes. Não, esse é o limite. Pode, pode. E assim, você fez 30 dias antes e deu zebra. O cara não ficou. Pode excluir? Pode. O que é que você não pode fazer disso? Uma rotina. Não fique excluindo demais, que vai acender uma luz vermelha piscando. Vá lá que tem marmota. E no né? mesmo dia que iniciar o serviço também tem multa, né? Iniciando. Sim. Deixa eu só terminar ali, vai. Ah, sim. Diz. Sim, professor. Quanto ao prazo para cancelar uma admissão, não é social, né? Sim. Teve um caso, um empregado era para ter iniciado dia 2, Certo. ele tinha ido passar o feriado, e aí eu esperei uma semana, não tinha notícia dele. Então, quando a gente passou o caso para a contabilidade, já era dia 10. Certo. Quero saber se tem alguma multa. Não, pelo fato da exclusão que você está falando do registro, né? Você está excluindo o Sim. registro. Não, por conta disso, não. O que eu estou falando é que vocês não podem fazer disso uma prática. Eu sei que para vocês é difícil. Imagine um caso desse aí tem 20 casos desses. Vai chamar atenção, mas não quer dizer que automaticamente você vai ser multado. Vai chamar atenção para uma fiscalização, você ser chamado. Por que esses 20 exclusões? Porque sabe o que é que pode parecer, pessoal? Lembra do cancelar o registro? Vocês lembram? Podia cancelar registro? Nunca pôde. O que é que a pessoa fazia? Um carimbo. Tinha gente que tinha um carimbo cancelado. Ainda dobrava a página do livro, ainda grampeava o livro. Aí o auditor chegava, o que era isso aqui? Não, esse registro foi cancelado. Não pode cancelar, meu amigo. Você tem que fazer o quê? Rescisão. Né? Hoje você tem um cancelamento, não tem? Tem, a exclusão do registro. Mas não tem um prazo. Qual é o problema? Não fazer disso uma rotina. Não fazer disso uma rotina. Quando eu digo fazer uma rotina, assim, tudo tem explicação. Agora, um monte de exclusão, vai ficar difícil o fiscal atender na sua, né? Entender o que você está falando. Ou aceitar. Diz, Ana. Eu precisei excluir a admissão. Sim, Mas antes de começar o dia mesmo, porque o Senac, ele trabalha assim com os aprendizes. certo. Quando eles formam a turma, ele já quer que você mande Todos os registros, né? todos os registros. Tá Mesmo, inscrito. pronto, vai começar amanhã e eu estou mandando para o Senac hoje, eu já Certo. tenho que mandar os registros. E às vezes dá uma zebra e tem que excluir. Aí, exatamente, o que aconteceu? Aí eles disseram, a turma vai começar no dia 18 de maio. Aí eu já, como é muito papel para mandar para eles, eu digo, mãe, faz logo esses cadastros aqui desses meninos, essas admissões, Sim. com data do dia 18. Pronto. Mandei tudo para a social. Depois o Senac diz, Ana, não formamos turma. Então não tem Vai mais ser nenhum só aprendiz, no dia né? 24. Quantos aprendizes não, eram? Aí eram 6, vai ser no dia 24. A turma vai começar no dia 24. Então não tem como começar dia Pronto, 18, não, né? aí eu tive que excluir. Não, eu não excluí, eu fui lá e alterei. Alterar. Fui lá e alterei a data para o dia 24, Sem né? problema. Aí eu disse para eles, eu digo, ó, se piscar lá no e-social, A culpa é sua, vocês me se dêem piscar. cartinha aí dizendo que vocês Essa alteraram luz aí isso não vai ser vermelha, não, vai ser Pronto. amarela, viu? Pois Não vai é. ser vermelha. A vermelha é mais perigosa. A luz vermelha é mais perigosa. Outra coisa que... Ah, sim, diz aí. Professor, a Ah. gente estava discutindo outro dia desse lá no escritório Sim. a respeito de uma admissão que foi feita. Escritório de contabilidade, né, são diversos clientes. Não, com Uma certeza. admissão foi feita no cliente A com Certo. o funcionário do cliente B. Aí lá vem o departamento pessoal agoniado, com Eita. aquele medo da luz piscante. Da luz que pisca. Isso. E agora, o que a gente vai fazer? Não pode Porque o cancelar empregado era o de outra E-Social. empresa, né? O E-Social. E agora? Aí eu falei, não, e agora você vai trabalhar com a realidade dos fatos. Sim. Você não está cancelando, você está excluindo porque esse funcionário não é de lá, você Não é vai de lá. guardar o dossiê do registro errado, Sim. você vai guardar a ficha da empresa correta também dentro desse cliente que você Sim. cadastrou errado. Em caso de fiscalização, a gente vai ter como fazer Justifica. a comprovação. Sim. É. Aí ela disse, não, mas será que isso... Não vai. O problema é a admissão do outro, que já estava trabalhando. Esse é que é o problema. Porque, assim, claro que você pode ter a saída e dizer assim, não, vou botar aquele que só começa amanhã, só que ele já estava, né? Aí esse é que é o problema. O problema da exclusão, tranquilo. O problema não é, esse não é o gravíssimo, só quando é muito excesso. Mas o problema é da admissão desse cara corretamente na nova empresa, nessa empresa correta, né? Você teria que botar a data correta. Aí vai dar o quê? Retroativo. Vai dar retroativo. Outra coisa, pessoal, não podemos esquecer. O registro retroativo pode impactar, sabe o quê? Na negativa de benefícios do INSS. Esse é um problema grave que a gente não pode esquecer. O INSS já andou barrando benefícios quando entra retroativamente no E-Social. Qual a justificativa? Achando que é fraude. Né?
Professor, só mais uma dúvida. Não, tranquilo. Quando a gente faz um acordo judicial e o juiz pede para reconhecer o vínculo retroativo, nesse Pronto. caso, a empresa ainda corre o risco dessa autuação? Não, aí é tranquilo. E, aliás, a partir de 1º de julho vai entrar em vigor a reclamatória trabalhista, né? Que você vai enviar no E-Social, que é o 2500. Graças a Deus não precisa reabrir todas as folhas, que seria o inferno para vocês, né? Quem trabalha com empresa com muita briga na justiça, ia ser um caos. Então, você vai inventar um evento 2500 que vai pagar tudo para trás, né? Retroativamente. Vai pagar tudo para trás e apenas um evento. Porque se já pensou que tivesse que reabrir todas as folhas, agora qual é o probleminha? Se esse empregado, que é coisa rara, reconhece o vínculo e ainda está trabalhando, aí lascou. Vai abrir todas as folhas, inclusive a admissão dele, 2200 dele, coisa rara de acontecer. Mas pode acontecer, né? Pode acontecer do cara ganhar um vínculo e continuar trabalhando. Numa empresa grande. Numa pequena não acontece não, que ele será fuzilado quando ele chegar, né? Numa empresa pequena, que ele todo dia vê o dono, brigou na justiça, daqui ele não fica. Né? Aqui ele não fica, se ele ficar aqui eu mato. Né? Então, resultado. Uma empresa grande pode acontecer, que eu já peguei um caso desse, que era uma empresa grande, o cara realmente ganhou o vínculo e ainda ficou. Né? Ele ainda estava trabalhando. Porque ele estava sem vínculo, entrou pedindo o vínculo, ficou com o vínculo e continuou trabalhando. Isso é coisa rara. Né? Aí esse caso dá mais trabalho. Outra coisa, pessoal, a carteira, 5 dias úteis. Alguém está dizendo assim, carteira, professor, eu estou falando de carteira, que é digital, 5 dias úteis. Eu não já mandei para o E-Social? Já. Caiu na carteira? Caiu. Sabe quem é esse problema aqui? É aquele pessoal que colocou fora do prazo, né, o registro no E-Social, e aquele pessoal do registro em livro. Lembra do livro que continua valendo? Por incrível que pareça, o livro continua valendo. Não sei se vocês sabem. A empresa ainda continua podendo optar pelo livro, que é uma coisa absurda, já era para ter sido abolido, mas não foi. Aí imagine que você registrou o cara no livro e esqueceu de mandar para o E-Social. Você furou os 5 dias úteis na carteira. Quer dizer, você furou os 5 dias úteis da carteira, furou também o dia imediatamente anterior, que era para ter sido mandado. Então, aqui você furou 2 coisas. Então, são 2 auto-infração. Porque, cuidado, não registrar um empregado é um auto, não anotar na carteira é outro auto-infração. Os 2 é R$3.000. Cada um é R$3.000. Se for microempresa, é 800. Se for microempresa, é 800. Se não for microempresa, é 3.000. Por trabalhador. Então, cuidado com isso. Claro, se eu envio corretamente no dia imediatamente anterior, que eu cumpri o quê? 2 coisas, a carteira e o registro. Aí, quando eu registro depois do prazo, descumpri esse. E se for depois de 5 dias úteis? Os 2. Esse é que é o problema. Isso vai ser fácil de pegar? Claro que vai ser fácil de pegar. Quem faz tudo dentro do prazo não corre esse risco, né? Quem faz tudo dentro do prazo não corre esse risco. Muito bem, o que mais? Aprendizagem, o que aconteceu? Pessoal, foi feito um projeto piloto em 5 regionais, foram fiscalizadas 2.429 empresas, gerou a contratação de 3.742 aprendizes, em um procedimento que utilizou tecnologia. Verificou automaticamente quem estava cumprindo, quem não estava cumprindo a cota, foi notificado. Olha aqui o que resultou essa malha. Uma taxa de cumprimento de aprendizagem que foi de 53%, pulou para 84%. Fácil de cruzar dados? Fácil. Você acha que a gente não sabe que não está cumprindo a cota? Sabe que está cumprindo. Claro que você é notificado, não é uma multa automaticamente. Por quê? Porque aqui tem algumas discussões, né? Quem é que entra para a base de cálculo, quem é que não entra para a base de cálculo do aprendiz? É uma discussão que às vezes dura 10 anos, 3 anos. Só que o auditor, em um momento, ele vai dizer, eu entendo assim, vai ser assim, e você se defenda. Porque isso tem discussão? Tem. Entra ou não entra na base de cálculo da aprendizagem? Mas aqui o que aconteceu? Cruzou-se dados, fez esse cruzamento, todo mundo foi notificado de forma eletrônica, deu um prazo para você registrar, deu um prazo para você contratar, em seguida passou de novo o sistema e verificou que aquele pessoal foi todo contratado aprendiz. E aí, nesse primeiro momento aqui, como é um cruzamento de dados, e foi uma notificação teste piloto, ninguém foi autuado. Né? Foi só um teste piloto para mostrar como pode ser usado esses dados, como pode ser usada essa malha para atingir um monte de gente. Né? Oi? Sim. Ah, sim, das pessoas que são isentas? Sim, são das excluídas. empresas que são isentas de Quem é que não de aprendiz. Isso, não precisa contratar ME ou EPP, independente, se optando do simples, independente, não interessa, basta ser ME, basta ser EPP, qual é o problema? Tem que ser verificado pelo nosso sistema, se está tudo ok. Quem também está isento de contratar? As entidades sem fins lucrativos que já dão curso de aprendizagem, por exemplo, um CIE da vida não precisa ter aprendiz, porque ele já dá curso de aprendizagem. Né? Quem mais? Os órgãos da administração pública direta, que o da indireta tem que contratar. Banco do Brasil tem que contratar, a Caixa Econômica, Petrobras, CAGES, tem que contratar aprendiz. Então, é excluído, é tudo excluído, é só quem tem a obrigação. Agora, essas empresas são
facultativo. Contrata se quiser, porque tem empresa que quer contratar realmente aprendiz, mas não está obrigado nesse caso. Pessoal, na área de segurança e saúde, vocês sabem que tem esses 4 eventos na área de segurança e saúde. Eu não são 3, não, tem esse aqui que todo mundo está esquecendo. Né? Não precisa ninguém se entregar, mas está todo mundo esquecendo esse evento 2200 e 2206, que é a parte de treinamento. Tem algumas NRs que exigem treinamento, por exemplo, a NR12, né? A NR12, a NR10, 10 é eletricidade, 12 é máquinas, equipamentos. Você precisa ter treinamentos, e esses treinamentos têm que ser enviados desde maio do ano passado, já faz um ano, e muita gente deixou de enviar. Isso aqui pode gerar multa, que já é uma malha que pode ser feita, esses treinamentos. A questão da CAT, só se acontecer acidente, todo mundo também já sabe. A questão dos ASOS, que na verdade não é só o ASO, é o PCMSO, mas aqui basicamente os ASOS que você tem que enviar. E a questão das condições ambientais. O que é que pode ter de malha aqui? Isso começou agora, né? As malhas vão começar em breve, não está ainda começando e tal. Você declarou que não tem risco, que é a DIR, Declaração de Inexistência de Risco, né? Uma pressão danada da empresa. Porque meu vizinho disse que foi a maior moleza. O contador preencheu um Natal de dia aí e basta dizer que não tem risco. Ok. Aí você diz que não tem risco e você é de um setor que tem muito acidente de trabalho. Como é o nome disso? Luz vermelha vai acender piscando. Que história é essa que não tem risco? Eu sou uma padaria, eu sou um local super, vamos aqui exagerar, uma construção civil, e você diz que não tem um risco. Que história é essa se esse setor da economia tem muito acidente de trabalho? Claro que pode ser verdade, mas pode ser que não seja. Pode estar tendo uma mentira nessa DI. Não esqueça que a DI é uma declaração de inexistência de risco. Você declarou a DI e na folha de pagamento tem uma rubrica de insalubridade. Como é o nome diz? Se entregou a Jesus, né? Se entregou. Como é que tem insalubridade se a gente não tem risco? Que história é essa, né? Então, essa história aí vai ser chamada para justificar. Com certeza tem problema grave, né? Você muda uma função que alterou o risco e aí não realizou o ASO. Lembrando que ASO não tem mais ASO de mudança de função. Só tem ASO se a mudança de função mudar o risco. Você vai mudar de função e houve uma mudança de risco, tem que ter ASO. Só mudar a função, continuando no mesmo local, não vai ter que fazer ASO mais não. Não é mais só ASO, mudança de função. Isso vai ser fácil de cruzar dados? Vai. Né? Houve uma mudança de função, onde é que você informou essa mudança? No 2206. Você informou a mudança no 2206. Ou no próprio 2200, né? E aí, houve essa mudança e você não fez o ASO de mudança de risco. Realização de ASO nas férias do trabalhador. Aí é se entregar também, né? Facilmente. Como é que você manda um ASO com data de férias que o trabalhador que está informado férias não é social? Percebeu que são algumas pegadinhas que passam, o sistema não vai acusar. Como é que pode você mandar ASO nas férias? Ele não vai ficar dizendo isso para você. Você vai ser flagrado, né? Você vai ser flagrado. Riscos identificados lá no PGR, que é aquelas empresas que são obrigadas a ter PGR, e não houve a realização do controle biológico correspondente. O PGR, que vai ser feito por um profissional, que é um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança ou um médico do trabalho, identificou um monte de risco e você não fez esses controles biológicos, não mandou nada a respeito desse controle biológico. Mas eu estou dando aqui alguns exemplos, pessoal, mas é um monte de coisa que pode ser cruzado. Oi. Diga aí o exemplo bom. Essa semana aconteceu 2 vezes, Sim. dois clientes diferentes. Foi feito o ASO de um trabalhador, foi feito o ASO primeiro, para depois fazer o exame complementar. Complementar. Por exemplo. Ou seja, fez o ASO antes de ver o resultado do exame. Exatamente. Antes de ver o resultado do exame. O funcionário é um motorista, precisou fazer a acuidade visual. O que é que aconteceu? A médica fez o ASO, aí depois... Que veio o exame. A menina me mandou o exame, aí eu não entendi. Quando eu olhei a data, eu digo, isso aqui não vai dar certo, não. Vai não. Aí essa multa aí, quando chegar, você manda para o médico, né? Exatamente. E aí eu digo assim, como é que um médico... E ela manda Porque o PCMSO. Ela manda o PCMSO. Então, ela sabe quais são os exames para Sim, aquele que estão tipo... lá naquela função, Exatamente. especificamente. Né? Então, esse motorista precisava fazer a acuidade. E o médico forneceu o ASO sem ver resultado de exame. Não pode. Entendeu? Isso aí vai ser fácil de pegar. Pois né? é. Isso é um cruzamento moleza. Eu digo, infelizmente, você vai ter que mandar fazer outro ASO. Porque o médico que vai fazer o outro ASO vai ter que ver esse exame, o resultado O ASO desse exame teria aqui. que ser somente após verificar o exame. Exatamente. Até porque esse exame pode dar o quê? Inapto. Exatamente. Pode dar inapto. E ele não podia nem entrar para ser motorista. Exatamente. Né? Então, esse cuidado aí, vamos imaginar que levasse uma multa por isso, eu não tenho nem dúvida, repassava a multa para o médico para aprender a fazer o serviço. Né?
Porque é assim, que para vocês não sobra tudo, né? Quando tem um erro de quem é? Do contador. Porque contador leva todas as culpas do universo. Né? Quando não, DP, RH, né? Tudo é culpa do contador. Até quando não paga o FGTS em dia, é culpa do contador, porque dinheiro tem. Né? Olha aí, tá vendo? É de lascar, né? É de lascar, né? Então, aqui, pessoal, o que acontece? Isso é só o começo, né? É claro que outros cruzamentos serão feitos. Eu estou dando alguns pequenos exemplos para vocês já irem se antenando que esses cruzamentos de dados vão ser feitos. Você acha que não vai bater SST com folha? Você acha que não vai bater SST com registro? No SST com as alterações de contrato? Claro que isso vai tudo se comunicar, né? Vai tudo se interligar. É questão de tempo. Bom, vou abrir aqui algumas perguntas, e tem também uma que está para sair. Eu não posso divulgar porque não saiu ainda, né? Só entre nós aqui para quem veio, né? Vai ter uma malha, vai ter uma malha de DSR. DSR, né? Por que DSR? Por incrível que pareça. Vocês viram a decisão do TST, não foi? Qual foi a decisão do TST? Que o DSR, eu não sei nem por que aquela decisão, porque na minha cabeça, eu não sei se ainda tinha alguma empresa que não botava o DSR nas outras verbas. Mas vamos imaginar que tinha, né? Como é que é a DSR? Da comissão, a DSR das horas extras. Você calculava, aí na hora do décimo, não puxava. Na hora das férias, não puxava. Eu não acho que isso, em nenhum sistema, mas vai que alguém travou para não puxar. Né? O que decidiu o TST? Repercute em todas as verbas. Né? Mas não é essa a malha, não. Sabe qual é a malha? Pagar horas extras e comissões sem o DSR. Pessoal, essa vai ser moleza. Essa malha vai ser moleza. Meu amigo, que história é essa de 100 mil reais aqui de hora extra, não tem R$1 de DSR? Que história é essa de comissão aqui de R$1 milhão, não tem R$1 de DSR? Então, essa vai ser um futuro, não posso divulgar ainda, mas já está aqui para quem está aqui, né? Já está, porque em breve vai ser essa. Vai ter mais uma. Então, assim, malha, citei 5. Não quer dizer que vai parar aí. A gente vai ter, sim, outras malhas. E volto a repetir. Por quê? Porque, realmente, com um quadro de funcionários, de auditores que tem, vai ter que usar a tecnologia. Né? Você vai ter o quê? Alguém coordenando isso, alguns auditores fazendo serviços especializados para buscar só a solução dessas malhas. Tá certo? Pronto, pessoal, por hoje aí é só contar para vocês isso aí. Agradeço a atenção. Se tiver alguma questão aí, pode dizer. Vai lá. Microfone ali, Wander. Diz aí. E uma malha muito fácil de ser cruzada vai Sim. ser o quê? Algumas empresas, elas contratam a empresa de saúde e segurança no trabalho. Sim. E a própria empresa é quem envia as informações. Sim. Tá? E a contabilidade fica distante dessa empresa. Não se comunica, né? Elas não se comunicam. O que vai acontecer? A empresa de SST pode colocar em alguns empregados ali uma aposentadoria especial. Sim. Aí essa aposentadoria especial vai refletir ali numa insalubridade, Sim. num percentual, né, de insalubridade. Vai refletir ali na contribuição previdenciária patronal. E a empresa não vai olhar para isso. Por quê? Porque quem enviou foi a empresa de SST. De uma forma totalmente cliente, isolada, sem combinar, exatamente, o sem cliente falar. ali, Com sem certeza. saber o que é que aconteceu lá do outro lado, né? Verdade. Vai continuar mandando a folha dele como mandava antes, sem insalubridade, sem aposentadoria nada. especial, sem nada. E a Receita, nesse caso, com certeza vai pegar. certeza. Porque a contribuição é delas, né? Da Receita. Exatamente. O cruzamento mais fácil que vai ter, Vai. né, é por isso que eu digo sempre, você, mesmo que seja a empresa de SST que envia essa informação, Tem que ter essa conversa. mas você abre o portal do E-Social e confere lá essas informações, Sim. para poder ver se realmente teve algum empregado com aposentadoria especial, com algum percentual de insalubridade, para você poder colocar isso na sua folha de pagamento, porque não pode uma informação lá de um jeito e a sua folha de outro. E essa conversa, viu, Eridan, não é só você, contador, com a conversa com o advogado também. Porque vai começar o problema dos processos judiciais. Exatamente. E o advogado vai bater nos peitos e vai dizer que deixa que ele resolve, resolve. E você, contador, o patrão disser assim, pois, o advogado é quem está falando a verdade. Pois é o seguinte, você se prepare que uma malha vai lhe pegar, porque não tem R$1 de FGTS recolhido desse trabalhador. E a malha vai lhe pegar, e o senhor está sendo avisado. Eu não estou, né? Estou só avisando que o advogado está dizendo que está tudo resolvido. Não está resolvido.
E até também a questão das nomenclaturas, do conhecimento de algumas coisas. Por exemplo, nós, como contadores, a gente não tinha muito conhecimento com a parte de SST, Tinha do estudo das NRs. A gente não se preocupava com isso. De nomenclaturas mesmo em SST, que a gente não sabia nem o que significava. Da mesma forma, o pessoal de saúde e segurança no trabalho não sabia nem o que era social. É verdade. Quem é que sabia? Era contador, era o pessoal do departamento pessoal. Verdade. Então, hoje em dia, tem essa troca de informação. Não pode. E o advogado, que é um terceiro ente... Esse aí desconhece totalmente o social, não sabe nem para onde é que vai. Como é que ele vai fazer uma defesa de algum processo se ele não conhecer tudo isso? Entendeu? Então, a gente precisa conversar entre si, os três entes. Né? Os profissionais têm que se conversar, porque senão não dá, não. Exatamente. E outra, vai ter problema para quem? Para quem? A empresa que vai pagar o pato no final. Então, no final de tudo, o problema ele vai refletir lá na empresa. O prejuízo vai ser da empresa. Esse SST, você tem toda a razão. Se não houver essa conversa, vai ter choque de informações, vai ter cruzamento de dados e vai ser chamado. Exatamente. Nesse primeiro momento, pessoal, assim, dá uma tranquilidade que não está sendo nada automatizado em termos de multa. Nós não estamos tendo nenhuma multa automática, mas é óbvio, é evidente que é questão de tempo. O do registro fora do prazo vai ser automatizado, não tem nem dúvida. Mandou fora do prazo, vai receber. Isso é questão de tempo. Hoje não é assim. Hoje você precisa abrir uma fiscalização, detectar que você mandou fora do prazo e ser autuado. Em breve não vai ser assim. E também vai ter prazo para se defender. Você vê que o FGTS vai ser tão automatizado que vai direto para a PFN, quando entrar o FGTS digital. Então, o atraso da FGTS por muito tempo, aí não sei quanto tempo, qual vai ser a linha de corte, 3 meses, 6 meses, não sei, ainda vai ser definido. Atrasou 3 meses, já vai para a PFN. Atrasou 6 meses, já vai para a PFN. Então, assim, tem que haver conversa? Tem. Advogado tem que conversar com o contador tem que conversar com o pessoal de SST, tem que haver esse entrosamento, porque senão o abacaxi aumenta. Mais alguém? Automatizada nenhuma ainda, né? Nesse momento dá para relaxar, né? Agora não posso dizer para vocês se vai ser até mês que vem, se vai ser até o ano que vem. Não, o PGR pode ser o Tec Segurança, pode ser o... Ah, sim. Aí tá bem... Sabe qual é o risco? Ele enviar, você não tomar nem conhecimento que ele enviou, porque ele não pode passar uma procuração para ele? Pode. Para a empresa? Pode. Aí você não sabe de nada que ele enviou. Você não sabe nem que diabo foi que ele mandou. Não manda nem uma cópia para você. Aí isso é ruim. Você não saber o que ele enviou é ruim. Tem que haver essa conversa que a Aridan está conversando. Ok, pessoal. Então, se tem mais conversa, vamos embora. Bom resto de final de semana. Obrigado mais uma vez pela presença. E até um próximo evento. Obrigado, professor. Peço que não saiam ainda, que a gente vai ter ainda um momento de sorteio dos nossos patrocinadores. Só reforçar os agradecimentos ao professor Luiz Alves, mais uma vez. Hã? Tinha que passar no standzinho da Fortes, para poder pegar as informações. Mais um